Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para partilhar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal. Para você que está chegando agora e você que já assiste nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, meu irmão, minha irmã, não se esqueça. Não custa nada para você e faz a diferença para nós. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e clica ali no sininho das notificações para que você venha receber cada vez que sair um vídeo novo nosso, amém? E compartilha, meu irmão, minha irmã, compartilha a palavra do Senhor, amém? Vamos aí já passar para a palavra de Deus. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler aqui do versículo 9 ao 13. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se deixar... Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servirem de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentação que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Amém? Até? Pode falar. Amém. Irmão, a palavra de Deus, ela deixa bem claro o que a direção, como Deus quer que nós ande na presença dele. Que o povo de Israel foi tirado do Egito e foi levado para o deserto. E Deus estava cuidando deles lá no deserto. Deus dava o maná, Deus deu carne, alimentava eles. De dia, o sol era escaldante, Deus colocava uma nuvem lá para cobrir eles, para não deixar que aquilo acontecesse, queimasse ele. De noite, Deus colocava uma nuvem de fogo. Deus estava ali cuidando. Mas o povo começou a reclamar. Isso, irmão, quando nós, no nosso coração, nós não dá ouvido a Deus, não vê o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus está cuidando, Deus está dando comida, Deus dá condições para você pagar sua luz, sua conta. Deus está dando provisão de tudo e você não dá valor. Você não dá nenhum valor naquilo que está acontecendo na sua casa, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquele pouco que Deus está fazendo e você não está dando valor, irmão. Precisa dar valor no que Deus está fazendo na sua vida. Olhar o que Deus está fazendo na sua vida. Para você, irmão, não fazer que nem muitos ali no deserto, morreram no deserto, não entraram na terra prometida. E Deus tinha promessa a todos a entrar nessa terra prometida, mas nem todos entraram na terra prometida. Por quê, irmão? Reclamaram, começaram a reclamar. Era melhor nós estar lá no Egito, era melhor nós ficar lá, e lá nós tínhamos comida, lá nós era escravo, mas tinha comida. Então, irmão, as pessoas não querem sair da escravidão, não querem mudar o comportamento dela. Às vezes as pessoas querem ficar na mesma que ela estava antes, sofrendo, servindo de escravo, sendo escravo de algo na vida dela. Às vezes nós somos escravos de algo na nossa vida. Aquilo que nós apegamos, aquilo que nós ali colocamos em nosso coração, e nós somos apegados, nós somos escravos daquilo. Deus liberta nós daquela escravidão. Deus tira nós dessa escravidão. E às vezes pessoas ainda querem voltar para a escravidão, não quer permanecer no caminho do Senhor.
Ali você vê que Deus, ele cuidava do povo. Ele falava com o povo, falava com Moisés, Arão ia lá, falava com o povo, vem assim, 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 vocês têm que andar assim, fazer assim, assim. E aquele povo, algum desobedecia a ordem que era dada por Deus. E quando nós desobedecemos, irmão, tem consequência naquilo que nós estamos desobedecendo a ordem. Irmão, estou aqui para falar para você, para ensinar você como se comportar no caminho do Senhor, permanecer no caminho do Senhor. Eu estou aqui para você, poxa vida, então é desse jeito, é difícil. Não, irmão. Se nós permanecer, nós vamos vencer. De Cristo disse, eu sofri nesse mundo, tive aflição e sofri, mas eu venci o mundo. E ele fala que nós também podemos vencer o mundo. Se nós permanecer, se nós quiser permanecer, nós vamos vencer o mundo também, vencer as aflições, o dia a dia da nossa vida nessa terra. Essa terra, enquanto nós estamos aqui, nós temos aflições. Enquanto nós permanecemos nessa terra, temos aflições. A única coisa que nós temos que lutar é pela nossa salvação, irmão. A salvação é mais importante que qualquer bênção nesse mundo, qualquer coisa nesse mundo. Que tudo vai ficar aqui, tudo vai permanecer nesse lugar. E quando morremos, nós somos esquecidos ali. Nós não temos mais nada. Morreu, acabou. De tudo que nós conquistamos, vai ficar aqui nessa terra. Então, irmão, a melhor coisa é lutar pela sua salvação. As outras coisas são consequência que Deus vai te dar. Se você vencer, se você conquistar a sua salvação, as outras coisas vão entrar na sua vida. Não precisa você se preocupar. Eu preciso lutar nisso, eu preciso alcançar isso, alcançar não sei o quê, eu preciso de bênção, eu preciso não sei o quê. Irmão, não precisa se preocupar com isso. Preocupa com a sua salvação. A sua salvação é mais importante que qualquer coisa nesse mundo. E as outras são consequências. Deus vai te dar quando você conquistar, você permanecer, você conseguir lidar com a situação, conseguir dominar qualquer situação, você permanecer nesse caminho, ouvindo Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ensinamento de Deus, lendo a Escritura, tendo entendimento e fazendo aquilo que Cristo quer que você faça, então as outras coisas vão vir na sua vida, irmão. Então não tenha medo, não tenha dúvida do que você quer. Aqui ele fala assim, no 12, aqui é 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, melhor ter cuidado para não cair. Então você tem que tomar cuidado para não cair, irmão, para não sair da presença de Deus. Ali ele fala, no 13, as tentações que você tem de enfrentar não são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixa que você sofra tentações que você não tenha força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a você para suportá-la e assim você poderá sair dela. Então é isso que Deus faz, irmão. Se você permanecer no caminho, você vai ter aflição, vai ter ali tentações, coisas vão vir, mas você vai suportar. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. O Senhor, Ele nos deu aqui, né, para fazer. Ele nos deu 4 vídeos para fazer consecutivos assim, cada um completando o outro, né? Eu creio que Deus aqui Ele vai falar muito aos nossos corações, né? Aqui Deus está falando, meu querido, minha querida, das tentações, dos problemas, das lutas que nós hoje estamos enfrentando e vamos enfrentar. Mas o que Deus mostra aqui nessa palavra, através da palavra que o servo de Deus aqui deixou para nós, Deus fala aqui, olha, que Jesus ele mostra que, olha, vocês vão ter aflição, vocês vão passar por lutas, por problemas, vão, como todos lá no passado também tinha. Ninguém vive nesse mundo sem ter uma luta, sem ter um problema, sem passar por dificuldade. Mas Jesus fala assim, olha, eu já com o problema, com a luta, eu já dou o escape para vocês. Não é, amor? Com certeza. Deus deu essa palavra para nós quando meu esposo estava bastante preocupado com
as lutas, com as dificuldades, não é bem? E ali o que eu pedi para Deus? Eu abaixei minha cabeça, vendo meu marido preocupado, nós tínhamos conversado, e eu pedi para Deus que me desse uma palavra para ele, não para mim. Porque eu também me preocupo, mas o meu marido, como é o cabeça da casa, como é o chefe, né? Está sempre mais ali preocupado em meio às lutas. E ali Deus mostrou essa palavra, Deus me deu essa palavra para mim falar para ele. Deus falou assim, olha, eu já estou abrindo portas, não se preocupe, eu já estou abrindo porta de escape. Foi o que Deus falou, né, amor? Lembra? Com certeza. Então, assim, meu irmão, o que Deus está falando aqui? Olha, você está tendo luta, você está passando por tribulação, por dificuldade, tá? Mas não se preocupa, porque eu já estou entrando com escape, eu já estou abrindo porta de escape para você. Então, assim, nós damos muito lugar à carne, nós damos muito ênfase à nossa carne, à nossa natureza humana, né? E ali nós deixamos que a situação fique até maior do que ela parece, né? Como minha mãe costumava falar, minha mãe falava muito isso para mim, ela falava assim, filha, você está fazendo tempestade num copinho de água, né? Não é tudo isso. E eu falava, mas como não, mãe? Ela falava, não é, filha, presta atenção. Olha, minha mãe, ela se converteu já bem perto do fim da vida, né? Ela passou um tempo lá convertida, mas foi já bem de idade, mas minha mãe tinha muita sabedoria. E eu lembro que minha mãe, ela não se deixava bater por qualquer coisa. Quando a gente começava, ela via que a gente começava a ficar meio assim, meio para baixo. Ela ficava só quieta, prestando atenção, e eu via que ela ficava ali pensando. Dali a pouco ela levantava e falava assim, vamos fazer alguma coisa? O que você tem? Eu falava, eu não tenho nada. É o hábito, né? O hábito de olhar para a situação. Ela falava, você não tem nada? Eu lembro de uma época, meu filho era bem pequenininho, estava com uns 5 aninhos, e eu tinha um pé de chuchu na casa que nós morávamos, que eu vou falar para vocês assim, perdia chuchu, né? E chuchu é uma coisa que quase ninguém gosta. Eu fazia lá um purezinho de chuchu, cremosinho, chuchu refogado, uma salada de chuchu, era o que eu fazia. Ela falava assim, você não tem pouquinho de farinha? Tem. Tem sal? Tem. Tem óleo? Tem, mãe. Então tá. Aí ela saiu lá fora, catou lá os chuchu, nós estávamos numa situação bem assim, de perrengue mesmo naquela época. E eu lembro que minha mãe foi lá fora, pegou os chuchus mais velhos, que tinha um chuchu enorme no pé. Ela pegou os mais velhos que tinha, que ela falava que era melhor, que eram os mais secos, né? Bons para fazer massa. E ali ela pôs lá numa panela, lavou, descascou, pôs na panela lá. Depois ela amassou, que nem um purê, colocou lá, tem ovo? Ah, só tem 2. Ah, me dá um só, tá bom. Pôs um ovo lá, pôs lá, dali a pouco ela começou a fritar e fez ali uns bolinhos de chuchu, sabe? Assim, num dia assim de tarde, você fala, nossa, queria tanto comer alguma coisa diferente, não tem nada. Minha mãe se levantou e foi fazer. Ela não se deixava bater pela situação. Ela não olhava para a situação. Em tudo, eu aprendi isso, que hoje eu falo com meu marido. Quando meu marido chega e fala, está acontecendo isso, está assim, eu falo, bem, não fala do problema, porque eu sei os problemas que nós temos. Procura como é que fala assim? Procura dar solução para o problema, procura uma solução. Ah, não tem nenhuma solução. Vamos orar. O Espírito Santo, ele vai mostrar a solução. O Espírito Santo, ele vai abrir os nossos olhos espirituais. A minha mãe, ela não conhecia Deus ainda nessa época, mas ela já tinha há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, que eu me conhecia por gente, minha mãe, ela nunca se deixava abater pela situação. Não importava o tamanho do problema, não importava a dificuldade que nós estávamos vivendo, ela levantava, não tinha gás, ela ia, ela catava pau lá no quintal, ela juntava 2 tijolos
Ela fazia no fogão na hora e ela cozinhava. Então, minha irmã, nós temos que, assim, imitar esse tipo de pessoa. Isso é ter sabedoria, né? Se nós olharmos para o alto, aí você fala assim, do alto vem chuva, vem sol, vem. E lá no alto tem o nosso socorro, que é Jesus. Jesus, ele vem nos socorrer em toda e qualquer situação, né? E nós vemos nessa palavra que nós não podemos ter adoração, apego às coisas desse mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Jesus está voltando e nós temos que lutar pelas coisas do alto, pelas coisas lá de cima. Por quê? Porque é para lá que nós vamos. É de lá que vem o nosso Deus e é para lá que nós vamos, para estar com o nosso Deus. Ah, mas eu tenho que ter casa, eu tenho que ter uma vida aqui e amém. Nós também, meu irmão, minha irmã, nós também. Nós temos que ter dinheiro para sobreviver nesse mundo. Então nós temos que buscar tudo isso em Deus, mas não deixar que esse buscar vire o quê, né, amor? Uma idolatria. Idolatria. Porque quando nós queremos muito algo, quando nós buscamos muito algo nessa terra, né, nós queremos, nós sonhamos, tudo bem querer, tudo bem sonhar, mas que isso não vire idolatria. Nós não devemos deixar o coração, né? que isso venha preencher, né? Preencher nosso coração e esvaziá-lo da presença de Deus. Não, meu. Pode buscar, pode querer. Eu sonho, meu esposo sonha, nosso filho sonha, mas nós não podemos deixar que a presença de Deus que habita em nós, o Santo Espírito de Deus, ele seja ofuscado pelos desejos da nossa carne, pelos sonhos terrenos que nós temos. E quanto mais nós buscamos pelas coisas terrenas, quanto mais nós idolatramos as coisas desse mundo, menor fica o Espírito Santo, ele fica esmagado dentro de nós, ele fica espremido dentro do nosso coração, de tal forma que, como que ele vai expor para nós uma direção? Se eu estou tão preocupada em querer, né, em ter, em correr atrás das coisas dessa terra, como que o Espírito Santo ele vai expor para mim a direção que eu devo tomar? Eu não vou ver, eu não vou sentir, eu não vou sequer ouvir a voz de Deus que está aqui, habitando em nós. Entende, minha irmã? Eu não sei, meu irmão, qual o desejo, o sonho de vocês, mas que o desejo, o sonho de vocês não seja maior que a presença de Deus que habita em vocês, que habita em nós. Nós precisamos estar focados nas coisas lá do alto e as coisas terrenas. Nós temos que entregar na mão do Senhor. Senhor, eu quero muito ter uma casa. Senhor, eu sonho, eu desejo de todo o meu coração ter uma casa própria, uma casa que eu possa falar é minha. Foi Deus que me deu. Esse é o meu sonho. Eu entrego nas tuas mãos, que o Senhor, se for da tua vontade, possa fazer. Senhor, eu desejo do fundo da minha alma ser curada. Eu desejo, eu quero, eu sonho com esse dia. Eu entrego, Pai, esse meu sonho nas tuas mãos, porque eu sei que só o Senhor pode me dar. E agora eu estou aqui. Esse é o meu sonho verdadeiro, assim. Eu sonho muito, minha irmã, de ser curada, mas e ter minha casa própria, né? Eu sonho com essas coisas, mas o meu desejo maior, Senhor, é acima de tudo. Tudo que eu sonho, tudo que eu almejo, é fazer a tua obra da melhor maneira possível. Eu quero que as pessoas não me ouçam, mas ouçam a tua voz através dos meus lábios. Eu quero, Senhor, que as pessoas não me vejam, mas que elas vejam a ti através dos meus vídeos, dos vídeos do meu marido. Eu quero, Senhor, eu sonho, eu desejo em te servir cada vez melhor. Eu não entendo, Senhor, nada de tecnologia, de internet.
internet, eu não entendo essas coisas. Mas eu desejo, Senhor, fazer o melhor para o Senhor. E eu estou aqui. Independente do meu sonho, do desejo do meu coração, independente da dor que eu acordei hoje, ainda se faz manhã, estou gravando esse vídeo de manhã, eu e meu esposo, mas acima de tudo, de todas as nossas lutas, as nossas dificuldades, acima dos nossos sonhos, dos desejos que nós temos no nosso coração, porque nós somos seres humanos e nós sonhamos em servir a Deus, nós sonhamos em ser usados por Deus. Isso está acima da dor que eu sinto, minha irmã, isso está acima do que eu tenho hoje para pôr na minha panela, eu não tenho, né? Eu sei do que eu estou falando, porque eu já fiz muita obra, minha irmã, meu irmão. Eu já fiz muita obra, eu, meu esposo e nosso filho, em meio a muitas dores, a muito sofrimento, a falta de dinheiro, era tudo visível na nossa vida, mas nós não deixamos de adorar o nosso Deus, fazendo a vontade dele. Adore ao Senhor, minha irmã, meu irmão, adore ao Senhor. E eu falo para você, ele já abriu uma porta de escape. Não se preocupa. Ele já deu escape, minha irmã, meu irmão. Não fique desesperado, não fique atropelando aí. Vá servir a Deus. Coloque o teu joelho no chão e se entregue ao Senhor de corpo, alma e espírito. Olha, Deus, ele diz na palavra dele que ele busca quem o adore em espírito, corpo e alma. Não é, amor? Com certeza. É isso? Com certeza. Deus, ele sempre prepara algo no nosso coração quando nós estamos preparados para ouvir a palavra dele. E quando Deus fala na palavra, aquilo entra no nosso coração. E nós recebemos aquela palavra, aquilo fica guardado no nosso coração. Até o dia que ele vai cumprir aquilo na nossa vida. Então nós temos que estar atentos no dia a dia da nossa vida. Aqui ele fala aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1, ele fala assim: irmão, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pelas nuvens e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados nas nuvens e no mar. Então, irmão, olha que Deus fez. Deus ali cuidou. Deus não deixou eles de qualquer jeito, irmão. Quando você disse, Deus, eis-me aqui, eu quero servir o Senhor, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos, Deus vai cuidar da sua vida. Deus cuidou daquele povo, quando aquele povo começaram a orar, começaram a pedir socorro para Deus. Quando eles começaram a pedir socorro para Deus, Deus ouviu a oração daquele povo, pedindo socorro. E Deus foi ao encontro daquele povo. E Deus tirou ali do Egito. Deus passou ele pelo Mar Vermelho. Deus ali cuidou deles no deserto. Ali, pão, dava comida. Tudo Deus fez na vida deles. Irmão, então, fique tranquilo, fique na paz. Continua ali olhando para Cristo e você vai ser um vencedor. Amém? Amém. Olha aqui o que meu marido está falando, e eu falei, está aqui no versículo 14. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Amém? Fujam, saiam, não deixe que a idolatria domine vocês. Ai, mas eu quero tanto, mas eu preciso tanto. Amado, minha amada, Deus sabe a nossa necessidade, a minha, a sua, e Ele vai dar. Ele vai dar. Só não desista, né? É só não desistir, continue sonhando, né? E entregando nas mãos do Senhor, porque na hora certa, minha irmã, na hora certinha ali, o Senhor Ele vai fazer. Amém? Essa é a palavra do Senhor hoje para nós, né? Eu espero que você continue aí pegando. Vão ser 4 vídeos. Esse é o primeiro, minha irmã, meu irmão. O primeiro dos 4 vídeos, das 4 palavras que Deus nos deu. E Deus aqui vai nos instruir. Sequência, né? Vai ser uma sequência.
Deus vai estar aqui nos instruindo, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar falando muito ao meu coração, ao seu coração. Não deixem de assistir os 4 vídeos, amém? Fiquem aí ligados nos próximos. Não esquece, se inscreve nesse canal e clica no sininho da notificação, porque quando sair o segundo vídeo, você vai receber. Quando sair o terceiro vídeo, o YouTube também vai te mandar. Quando sair o quarto, então assim, cada um dos vídeos vai chegar até você. Se você se inscrever e clicar no sininho das notificações. Compartilha, amém? Compartilha esse vídeo, compartilha a palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, presta muita atenção. Entra aí no seu descanso, na sua hora de almoço, no seu momento de lazer e assiste esse vídeo com atenção, ouça a voz de Deus e compartilha com seu irmão. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.